Mais um episódio Show Sedentarismo, dessa vez com um amigo carioca, fera demais, e vou deixar ele se apresentar. Fala aí quem é você, Rogério. Bom, você acabou de falar, eu sou Rogério Marques, profissional de educação física, tenho 30 anos de formado, sou carioca, desde 2012 eu atuo aqui em São Paulo, sempre trabalhei com atividades coletivas, em específico a ginástica localizada, e além disso, naturalmente, trabalho com aulas particulares. Legal. A ideia aqui do Show Sedentarismo é dar aquela dica para a pessoa quebrar o sedentarismo, sair da inércia. A gente sabe que Newton falou que a gente precisa de uma força maior do que aquela que está sendo exercida. Você já tirou muita gente da inércia do sedentarismo. Qual a sua dica para quem estiver assistindo ou ouvindo dar um show no sedentarismo? Olha, minha primeira dica é que vocês encontrem uma atividade que realmente te motivem a fazer. Sempre deve haver uma atividade que vocês gostam de fazer. Uma segunda dica, procurem alguém para fazer aula com essa atividade com você, alguém ou algumas companhias. E uma terceira dica, puxando uma sardinha um pouquinho para a minha atividade, conheçam a ginástica localizada, uma atividade super dinâmica, com inúmeros benefícios, e tenho certeza que vão te ajudar a sair desse sedentarismo. Legal, vamos voltar na primeira aí. A primeira é procurar uma modalidade que ela goste, não é? Que ela realmente goste. Se ela é sedentária e já experimentou algumas, procure diferentes então. Outras, aquela não vale mais. Se aquela atividade ela começou e logo em seguida terminou, não é essa atividade efetivamente que vai fazer com que ela saia do sedentarismo. Ou se ela gostou um pouquinho, talvez não bateu o santo com o professor, o ambiente não era muito o que ela esperava. Pode ser também. Na verdade a gente tem que sempre procurar algo para praticar. Como você falou, pode ser que alguma coisa tenha acontecido, seja com o professor, seja com a atividade, às vezes seja o próprio horário da atividade que ela falou, dentro da rotina, da rotina dela. Então, de repente, a pessoa se experimentou de manhã, não funcionou, pode ser que experimentando num outro horário, ela esteja mais ativa, com mais vontade de fazer no final do dia. Isso vai muito da pessoa, mas ela tem que procurar dentro da rotina dela encontrar um horário e a atividade que faça com que ela pratique. Ela estando motivada, ela vai ser regular na atividade física, vai dar um show no sedentarismo e vai começar a colher os benefícios da atividade. Caraca, aí as 3 dicas já viraram mais um monte. Experimentar um horário diferente do que você tentou, experimentar um lugar diferente e, por que não, experimentar um professor diferente. Já temos 6 aí. Gostei disso, porque às vezes a pessoa não gosta de acordar cedo e quis começar a fazer ginástica cedo. Vou mudar de vida e vou começar a acordar cedo. O problema não é a ginástica que ela escolheu, o exercício, mas é o horário. Show de bola. Às vezes é a infelicidade do lugar, ela gosta de ser um pouco mais reservada, é um lugar muito tchan, ou ela é uma pessoa mais tchan, seja lá o que for esse tchan. E o lugar era muito acomedidinho, não tinha tanta festa quanto ela gosta, legal. Segunda coisa que você falou, procurar alguma ou algumas pessoas para você fazer junto. Explora um pouco mais isso aí. Você estando com uma companhia, seja de um amigo ou de mais amigos, eu acho que vocês juntos vão se motivar e vão criar um compromisso, um comprometimento entre vocês. Eu acho que tudo vai ficar mais fácil quando você tem mais alguém que te incentive a dar um show nesse sedentarismo. E isso para meus anos de prática, eu sempre procurei observar, inclusive tem algumas alunas particulares que preferem sempre fazer personal em duplas, em trios, porque sempre uma motiva a outra e acaba que o rendimento delas acaba sempre sendo melhorado, né? Elas vão se desafiando e isso faz com que ela tenha uma regularidade maior e, por consequência, se mantenha dentro da atividade e adquira os benefícios dela. Rogério Marques é um profissional que se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo e que trouxe na garupa, na bagagem dele, a ginástica localizada, que a gente já vai falar dele aqui de novo, e também uma outra coisa que o Brasil ainda não trabalha tão fortemente quanto os Estados Unidos já trabalha há praticamente uma década, um pouquinho mais, que são os small groups, os pequenos grupos. Então, quando a gente pensa em personal trainer, a gente pensa um aluno, um professor. Você tem uma dinâmica diferente no seu trabalho, que é
Mais de uma pequenos pessoa. grupos. Conta aí um pouco como que é esse small groups, que ninguém falou ainda no Show Sedentarismo de small groups. Olha, o small group nada mais é do que um personal para pequenos grupos. Até quantos? 5 a 8 pessoas normalmente eu trabalho. Eu acho, querido, que dentro dessa faixa de número de pessoas eu consiga dar uma atenção diferenciada e possa se caracterizar ainda como um personal. Como funciona isso? Geralmente eu trabalho isso nos finais de semana e procuro fazer uma atividade diferente da habitual que eu faço ao longo da semana. De segunda a sexta eu trabalho com aulas de ginástica localizada e no fim de semana eu procuro trabalhar um circuito funcional. Então eu junto pessoas que têm esses interesses em comum, queiram complementar a sua atividade semanal e proponho um trabalho diferenciado. Para elas é interessante que o custo do small group, o custo individual do personal, ele é menor. Eu cobro aproximadamente 20% a 30%, um valor menor do que normalmente é do personal. Então elas podem fazer junto com outras pessoas, pagando um valor mais acessível e estando num grupo onde todos têm o mesmo interesse e se motivam. Isso funciona super bem. Eu acho muito legal porque tem dia que você está meio preguiça, né? E aí você vai para o grupo e aquele seu amigo que está mais na pegada, com mais energia, a gente tende a empurrar um pouco a preguiça ao invés de ficar abraçando a preguiça. Não é? Esse é um aspecto motivador. A atividade coletiva, ela eleva o nível de motivação e gera um comprometimento maior, né? Realmente, você tem pessoas do seu lado te puxando, às vezes pode até chegar com uma preguiça, mas quem se propõe a participar de um grupo de atividade física, um personal, geralmente quando eu chego no ambiente para dar esse trabalho, elas já estão motivadas. E se existe uma ou outra que não está tanto, no começar da aula, olhando para o conjunto, elas começam a se motivar e isso rende super bem. Então vamos aproveitar essa sua fala e fazer a ponte para a ginástica localizada. O que é a ginástica localizada para quem é leigo? Porque meio que caiu em desuso nas academias nos últimos 10 ou 15 anos, não são todas as academias que tem, e tem gente que nunca foi para uma academia. O que é a ginástica localizada e por que a sua aula é tão mais legal do que a média? Por que você tem aula cheia? Bom, a ginástica localizada... Deixa pra lá Não, vamos lá. Humildadezinha. O berço da ginástica basicamente é o Rio de Janeiro, de onde eu venho. Até hoje no Rio de Janeiro ela é a principal atividade nas academias de ginástica. Então ela não está em desuso nas academias do Rio. Aqui em São Paulo e em algumas outras grandes praças ela não se desenvolveu, talvez por falta de um especialista na atividade em si. Mas eu posso classificar como a ginástica como uma modalidade de treinamento físico em que você, através de exercícios com peso corporal e uso também de exercícios com diversos acessórios, você trabalha diversas valências físicas, como força, resistência, coordenação, equilíbrio, uma capacidade aeróbica dentro de uma mesma aula. Às vezes a gente fica com a impressão e a ideia da ginástica, como você falou, que ela está em desuso há 15 anos atrás, aquela ginástica com pesos pequenos, muitas repetições, mas a ginástica, como todas as atividades, ela evoluiu, ela adquiriu novas tendências, somou a ela o treinamento funcional, o LPO. A gente fez adaptações de novas modalidades de treinamento e incluiu elas dentro da ginástica. Por isso ela se tornou muito mais dinâmica e acredito que um dos fatores do meu sucesso seria que eu não parei no tempo, né? Que eu fui, se eu olhar a minha aula de 15 anos atrás, de 10, de 5 anos atrás, ela é totalmente diferente da minha aula hoje em dia. Então ela evolui no seu dia, ela evolui na programação da semana e isso faz com que particularmente eu tenha sucesso através dessas aulas. Eu concordo 100% que a maior parte do não crescer ou do decréscimo do uso, né, da recorrência da ginástica localizada nas academias foi por conta de não ter uma atenção em formar bons professores. Alguns bons professores migraram para o personal trainer, nem todos se mantiveram na ginástica e o Rio sempre foi o berço, concordo 100%. Uma vez eu ouvi num treinamento que eu fazia, num congresso que eu participava, que existem dois tipos de localizada, fundamentalmente. A dança com pezinho e a musculação com musiquinha. Né? Que era muito difícil a coreografia com pesos pequenos e a música não ser tão forte assim, a predominância dela na execução dos exercícios
mas fazer força de verdade. Então o movimento, o exercício ser prioridade. Rio de Janeiro sempre teve essa coisa de fazer ginástica mais forte. Você vai em 1 hora de aula ou 45 minutos, quem vai fazer essa aula normalmente treinou tudo. Se equivale a fazer musculação, andar na esteira e fazer alongamento, certo? Correto. Acho que você citou a dança com pezinho e a musculação com musiquinha. Acho que na verdade nenhuma coisa nem outra. Você está falando, bom, a dança com pezinho definitivamente não é. Mas há um certo tempo atrás começou-se a querer trazer a musculação para dentro da aula de ginástica. Existem alguns fundamentos, alguns princípios que a gente deve aplicar. Mas a gente deve pensar que a aula de ginástica ela tem algumas características que são eternas. Ela é dinâmica, ou seja, existe um encadeamento de exercícios que ele deve continuar a ser feito. Não existe parada para explicar. Então começou-se, através de alguns professores, chegar na sala de ginástica e passar 3 ou 4 exercícios oriundos da musculação. Feitos esses 3, 4 exercícios, orientar-se para descansar 1 minuto ou mais, como se fosse um descanso passivo. Isso não deu certo. Não tem isso. Não tem isso, né? Você vai fazer movimentos de transição, você vai escolher movimentos de intensidade mais baixa que possam te recuperar para movimentos seguintes mais intensos, mas a característica da música, da aula ser feita dentro de um ritmo de música, que ao longo dos anos a gente começou a baixar um pouco o batimento. Por quê? A gente começou a utilizar cargas mais elevadas. Se eu utilizo cargas mais elevadas, eu não posso utilizar batimentos, músicas muito rápidas. Isso a gente abaixou. Mas não tem como perder a característica de você começar numa aula de ginástica e ir até o final sem paradas, com transições, com movimentos de recuperação, transições, movimentos menos intensos, alternados com mais intensos e trabalhando o corpo como um todo. Mas espera aí, Rogério, se não tem intervalo hora nenhuma, um sedentário não deve escolher a ginástica localizada para quebrar o sedentarismo, então? Tô brincando, eu sei que pode. Explica por que pode. Bom, na verdade nós estamos falando de cargas. Na verdade, a pessoa que está iniciando, ela vai trabalhar os exercícios com cargas menores do que os demais praticantes já há um certo tempo. E quando eu falo que não tem intervalo, existem movimentos de menor intensidade. Mas quando eu recebo o aluno na sala, por deixar ele bem à vontade, explicar que ele sim, ele pode fazer algumas pausas, né? Beber água, pausar, mas eu explico para ele, olha, a aula é bem dividida ao longo de 50, 55 minutos. Então procure, mesmo com paradas, fazer um pouco de cada parte da aula. Você vai aos poucos se adaptar, trabalhar com cargas menores, evitar um exercício ou outro, mas com certeza ele vai conseguir, dentro do condicionamento físico dele, acompanhar a aula e aos pouquinhos ir progredindo como qualquer outra atividade física. Legal. Bem, acho que para a gente caminhar para o final, cabe só um recadinho final aí, um incentivo para quem tiver sedentário sair, porque você deu 6 dicas que eu contei, mais algumas aqui, se a gente for pegar e contar, vai chegar em 10 ou talvez mais. Mas então pode sim um sedentário escolher a ginástica localizada para quebrar o sedentarismo. Já ficou claro isso. Recado final aí para todo mundo dar um show no sedentarismo. Acho que eu falei muito da minha vivência, da aula de ginástica, mas nós estamos falando, acho que a principal dica que eu vou deixar então é sobre uma aula coletiva. Eu falei de ginástica, que é a minha especialidade, mas tem diversas outras aulas coletivas que podem fazer com que você se motive a praticar. Você vai estar junto com um grupo de pessoas, o grupo de pessoas pode te motivar, às vezes você sozinho, se você tentou atividades individuais, procure outras, varie, vá para atividade coletiva. Com certeza pode ser um caminho que você consiga sair desse sedentarismo que a gente deve combater sempre. O sedentarismo é um problema sério de saúde pública mundial e que a gente precisa dar um show no sedentarismo. Show! Rogério, tem um projeto novo que você lançou aí, que é mais voltado para o profissional de educação física, que é exatamente para ajudar a formar esses profissionais. A gente vai colocar todos os dados no link do vídeo e do podcast, se você estiver fazendo alguma coisa enquanto ouve ou assiste, depois é só voltar e clicar.
mas tem o Instagram, enfim, conta aí pra galera o que é pra gente... Na verdade eu já vim amadurecendo há um certo tempo a ideia de compartilhar os meus conhecimentos, a minha experiência de 30 anos de mercado e os meus bons resultados. E recentemente abri uma página no Instagram, @localderesultado, onde eu vou compartilhar todo esse meu conhecimento. Vou passar dicas de metodologias, de todas as experiências que eu tive em sala, desde a organização da sala, as metodologias que eu uso, planejamento. Isso muito focado para o profissional da educação física que queira entrar nesse mercado. Eu acho que ainda é um mercado que pode ser explorado. A gente tem que abrir os olhos do profissional da educação física que está se formando hoje em dia, que não existe só o personal. O personal é importante, mas a aula, a atividade coletiva que pode, inclusive, através desse seu conhecimento, te gerar, inclusive os small groups que eu falei há pouco no vídeo, ter esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento vai fazer com que até o seu próprio trabalho de personal evolua e você tenha mais conhecimento e bagagem para cobrar mais até do seu trabalho como personal. Show de bola. Show de bola, galera. Isso aí.